Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você à leitura no livro de Ruth, no capítulo 4. Faremos a leitura do versículo 13 ao versículo 15, que nos dizem assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Irmão, nós temos meditado aqui na história de Noemi e de Ruth, e por último, após ver que Ruth recebeu o favor de Boaz, lá no capítulo 2, Noemi então a instrui para que ela tomasse algumas atitudes a fim de motivar Boaz a providenciar o resgate da sua família, que nos é narrado no capítulo 3 e início desse capítulo 4. Como havia então um outro resgatador à frente, Boaz ele conversa com essa pessoa e toma então o direito ao resgate. E então nos é narrado esse momento em que Boaz se casa com Ruth e eles têm um filho, e esse filho ele aponta para o Messias, pois é o de onde vem a linhagem de Cristo. Então gostaria aqui que nós tirássemos algumas lições. Primeiramente, irmãos, a lição de como a amargura se transforma em alegria, né? No capítulo 1, nós vimos que o retorno de Noemi a Belém se dá através de uma grande tristeza e até mesmo um sentimento de remorso de Noemi contra Deus, porque ela não tinha a perspectiva do agir de Deus, crendo que ela estava sendo afligida pelo Senhor, e por isso sugeriu que o seu nome fosse trocado de Noemi para Mara, que significa amarga. Mas agora, com toda essa demonstração da revelação de Deus, no agir, na graça, no favor, ela então percebe e ela deseja ela que desejava ter o seu nome conhecida por ser amarga, por amargura, ela então agora ouve as mulheres dizerem que ela é uma pessoa agraciada por Deus. Porque o Senhor lhe proveu descendência, o Senhor proveu um neto que seria um resgatador, um neto que seria afamado, um neto que seria um restaurador para ela e também seria para ela um consolador. E de fato, irmãos, o descendente ali de Ruth viria a ser o grande resgatador do seu povo. Não na vida desta criança que nasceu aqui a Obed, nem mesmo do filho de Obed, que foi Jessé, mas sim do neto de Obed, que foi Davi. Davi se tornou o rei de Israel, seu nome se tornou grande dentre todo o povo, entre toda a história de Israel. Davi, ele realmente era o homem conhecido, daquele que estava de acordo com o coração de Deus, mas ainda assim não era na pessoa de Davi que se realizaria a grande profecia dessas mulheres. Veja que a genealogia aqui aponta para Davi, mas Davi apenas é o tipo do resgatador supremo. Davi realmente se tornou o grande rei, amado e afamado de Israel, mas também ele apenas aponta para aquele que está sentado no trono de todo o universo. De fato, Jesus é o supremo resgatador, porque ele age onde os homens não podem. Os resgatadores aqui na história de Ruth eram pessoas da mesma família que resgatavam as posses daqueles parentes falecidos, ou resgatavam até mesmo as dívidas, ou resgatavam parentes que haviam sido escravizados, mas eles apenas apontam para o ministério de Jesus, que é o supremo resgatador, porque ele nos resgata da dívida do pecado. Como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, ele pegou toda a dívida do pecado e encravou ali na cruz. Além disso, Jesus ele veio resgatar da maldição da lei. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3,
quando lá no versículo 13 ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Além disso, no capítulo 4, versículo 4 e 5, Paulo continua falando de Cristo como resgatador, porque não fala que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, Cristo, ele é o grande resgatador, porque não apenas nos resgata da dívida do pecado, não apenas nos resgata da maldição da lei, mas ele também não veio apenas resgatar uma família, ele veio resgatar muitos, de forma que o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, ele fala: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. De forma que Paulo ele também confirma esse resgate em favor de muitos, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Irmãos, de fato, Cristo é o grande resgatador do nosso viver. Mas além disso, ele não apenas veio cumprir sendo o resgatador, mas ele também veio para ser aquele que é o afamado em todo Israel. Veja, se Davi foi o grande rei de Israel, nós sabemos que Cristo, ele é muito mais superior do que Davi, porque conforme Paulo falou lá em Filipenses 2, versículo 9, Deus lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome de Jesus é o único que traz salvação. O nome de Jesus é o nome que está sobre tudo. Mas no versículo 15, essas mulheres ainda também falam a respeito desse descendente, que ele seria para Noemi como o restaurador da vida. De fato, Noemi ela estava triste até a morte, porque ela perdeu seu marido e seus filhos, e quando ela retorna a Belém, a sua vida é como uma vida de morte. Mas essa criança que haveria de nascer seria o restaurador da vida e aponta para Cristo. Porque Cristo é ele que dá vida eterna aos que estavam mortos em seus delitos e pecados, como nos fala Paulo em Efésios 2, de 1 até 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas essas mulheres, além de falar que ele também seria o restaurador da vida, fala que ele seria também o consolador da velhice de Noemi. Noemi achava que a sua alegria havia acabado quando ela retornou ali da, da região de Moabe para Belém. Irmãos, mas aquela criança que havia nascer consolou a vida de Noemi. Mas Jesus é aquele que nos consola em todas as angústias, porque ele nos mostra todas as bênçãos futuras que nós temos junto ao Senhor. É interessante que na narrativa de João 16, quando Jesus fala que enviaria o outro, que enviaria o Espírito Santo, ele fala que enviaria o outro Consolador para que estivesse conosco. Isso, irmãos, porque o próprio Jesus é a realização desse Consolador de Deus em nosso coração. E por fim, vale aqui ressaltar que na vida de Noemi, nesse capítulo final, nesses versículos finais, confirmam aquilo que no Salmo 126, versículo 5 e versículo 6, nos dizem. Fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A história de Noemi é a história de uma mulher que voltou chorando para a sua terra. Mas no fim, Deus lhe deu uma alegria que ela não esperava. Que Deus abençoe a nossa vida e traga alegria sobre cada um de nós. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos, ó Pai, por Tua misericórdia sobre nós, por Teu cuidado sobre nós, por Tua bondade em nossa vida. Agradecemos, Senhor, porque sabemos da nossa indignidade. Não somos dignos do Teu favor, não somos dignos, Senhor, do Teu amor. Mas a Tua graça nos surpreende. A Tua graça, Senhor, se manifesta de forma bondosa para conosco. Cuida do nosso coração. Nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.